Olá, meus queridos alunos. Vamos iniciar agora mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Carlos Ivanildo, professor de vocês, do 8º ano, como você já sabe. E hoje nosso conteúdo será dízima periódica, certo? Como objetivo desta aula, teremos que reconhecer a dízima periódica e suas ocorrências na transformação de frações em números decimais. A gente já estudou como se transforma fração em números decimais, certo? E agora vamos utilizar neste novo conteúdo. Determinar as frações geratrizes de alguns tipos de dízimas periódicas. Bom, a gente já aprendeu a transformar uma fração em um número decimal. E a gente já sabe também como transforma um número decimal em uma fração. Neste caso é um pouco mais complicado quando a gente trabalha com dízimas periódicas. Então, vale esse novo assunto aí para que vocês consigam fazer essa transformação. Agora pensem comigo. Sempre que transformamos uma fração em número decimal, ele será um decimal exato e finito, ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Se eu dividir 1 por 2, eu vou ter meio, 0,5. Mas sempre vai ser assim, sempre vai acabar esse número, como nesse caso aí acaba no 5, ou vai ocorrer algum caso em que teremos vários números. Talvez vocês, ao brincar, ao querer fazer alguma operação na calculadora, já repararam que muitas vezes aparecem vários números, inclusive aparece um ezinho em cima, que quer dizer que deu erro, ou seja, a calculadora não foi capaz de mostrar todos os números daquela operação, certo? Então, o que isso significa? Aí vai entrar a nossa dízima periódica e vocês vão entender daqui a pouco. Você lembra como transformamos fração em decimal? Lembra sim, né, gente? Foi nas aulas passadas. Caso vocês não lembrem, só dá uma olhadinha nos vídeos passados que eu expliquei tudo direitinho várias vezes para vocês. Inclusive tem os nossos exercícios que você pode recorrer aí no seu caderno e com certeza vocês vão dar uma relembrada desse conteúdo. O que ocorre na transformação em decimal? Bom, de 2 sobre 5 e 4 sobre 9, por exemplo. Para transformar frações em decimais, devemos dividir o numerador pelo denominador, como já mostrei nas aulas passadas e fizemos vários exercícios. Então vamos relembrar um pouco. Em 2 sobre 5, temos, por exemplo, aqui, 2 dividido por 5. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Temos 2 dividido por 5. Não podemos dividir 2 por 5. Sabemos que o 2 é menor do que o 5, certo? Então, o que faremos? 0, como já fazemos sempre, né? E colocamos também a nossa vírgula aqui onde está arriscado. Não é muito exato aí essa canetinha, mas dá para perceber onde é. Bom, colocando nosso 0 e a vírgula, temos 20 dividido por 5, que é igual a 4. Lembrando que esse 0 antes da vírgula, que fica aí, eu posso colocar porque a vírgula apareceu logo no inicial. Eu não começo nenhum número com vírgula, né, gente? Então, posso logo colocar o 0. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, temos como resultado 0,4. Aqui, ó. Mas sempre vai ocorrer isso? Sempre vai dar um resultado que simplesmente acaba? Bom, lembrando que nos exercícios de a gente apareceram os números cabulosos aí, viu? Que a gente via que por mais que a gente fizesse, mais números apareciam. Então, vamos lá. Só um spoiler aí para o restinho da nossa aula. Para transformar frações em decimais, devemos dividir o numerador pelo denominador. E em 4,4 sobre 9, teremos a seguinte operação. Olhem bem agora, gente. 4, a gente já sabe que eu não posso dividir o 4 por 9. 4 é menor. Então, vamos dar uma ajudinha aí. Vamos colocar um 0. Lembrando que se eu coloquei o 0, automaticamente eu também vou colocar a nossa vírgula. Coloquei o 0 aqui, vou colocar a nossa vírgula aqui. Certo, gente? Então, vamos lá. 40 dividido por 9. Agora sim. Agora eu posso, tranquilamente. 40 para dividir para 9. Se vocês pensarem um pouquinho aí, vocês vão chegar no número 4. Por quê? Porque dentro do 40 só cabem 9. Dentro do 40 só cabem 4 números 9. Não é isso? 9 com 9,
18, com 9, 27, com 9, 36. Se eu colocasse outro, ia para 45. Passou, não pode. Vocês já sabem, não é isso? Então, vamos lá. 4 vezes 9, 36. 36 para 40, 4. Bom, gente, a gente já sabe que eu não posso dividir o 4 por 9. Então, o que é que eu vou fazer? Zero de novo. Porém, agora não é necessário colocar a vírgula, né, gente? Vocês sabem que o número não possui duas vírgulas. Então, se eu já coloquei uma, não é necessário colocar a outra. Então, teremos aqui novamente 40. 40 dividido por 9, a gente já sabe, a gente já fez, é 4. Então, 4 vezes 9, 36. 36 para 40, só 4. Gente, vocês já perceberam a ideia aí, né? Isso não vai ter fim. Por mais que eu faça, vocês vão gastar os seus cadernos, passar para a mesa, passar para o piso, e não vai acabar. É número que não acaba mais. Mas espera aí, tem uma coisa, tem um nomezinho que eu utilizo para quando existe uma coisa que não acaba. Eu chamo de infinito. Ou seja, essa operação aqui vão dar infinitos algarismos. E aí é onde eu chego. Se deu infinitos algarismos, ela é uma dízima. Mas, professor, a gente está estudando dízima periódica. Você só disse dízima, aí é que vem. Periódica quer dizer que o número que se repete, que o número que está aparecendo é sempre o mesmo. Não necessariamente um número, tá, gente? Eu posso repetir 4, 4, 4, 4, 4, como é o caso aí. Poderia ser 23, 23, 23, 23. Eu também estaria repetindo. Isso é a nossa dízima periódica. Eu consigo saber qual o próximo número. Por exemplo, aqui. Eu sei que o próximo número seria um 4, certo? Se eu tivesse 0,12, 2, e aí continuaria. Eu sei que depois daí vai ser 1, 2, 1, 2, e assim vai. Então, se eu sei qual é o próximo número, é o dízima periódica. Só um spoiler para outras aulas aí. Quando é que a dízima não é periódica? É exatamente o inverso dessa daqui. Eu não consigo prever qual é o próximo número. Vamos começar daqui. Deixa eu colocar aqui, vamos começar com 0. 0,1, 2, 4, 3, 7, 5, 3. Ó, não segue um padrão. Não estou vendo um padrão de repetição. 1, 2, 4, 3, 7, 5, 3. Mas não está se repetindo números formando um padrão. Ou seja, eu não sei que número vai vir. Então essa é uma dízima não periódica, certo? Mas isso vai ficar para outra aula. Foi só um leve spoiler para vocês. Vamos voltar aqui para a nossa dízima da aula de hoje, que é a dízima periódica. Bom, temos aí infinitos números 4. Temos aí uma dízima periódica, que a gente representa da seguinte forma. Não, claro, como é infinito, eu não vou colocar todos os números, até porque é impossível. Então, eu coloco 3 números e boto 3 pontinhos para indicar que esse número continua se repetindo infinitamente, certo? Ou vocês também podem usar essa anotação aqui, 0,4, com essa barrinha em cima do 4. Quer dizer que esse número se repete infinitamente, no caso, o 4. Então, vamos lá, vamos continuar. Ao transformar 2 sobre 5 em decimal, obtemos 0,4. Esse número é um decimal exato, pois possui uma quantidade finita de casas decimais. Tranquilamente, você vai escrever esse número no seu caderno. Tranquilamente, nem vai gastar muita tinta de caneta. Ao transformar 2,5 em decimal, ao transformar o 4 sobre 9 em decimal, obtemos um decimal infinito. Aí tem problema, você não vai escrever ele todo no seu caderno não, hein? Vai, como já disse, vai gastar muita folha, vai passar para o piso, para a cadeira, para a mesa, e você não vai acabar. Então, sabemos então que ele é um decimal infinito, ele não acaba. Esse decimal infinito apresenta repetidas casas decimais de valor 4, que foi aqui como mostrei, é o 4 que vai se repetindo. Os números decimais infinitos com repetição ordenada nas casas decimais, ordenada, tem uma ordem, gente, como eu acabei de dizer, certo? É chamado dízima periódica. O período é a parte das casas decimais que se repete de forma ordenada. Podemos escrever a dízima
subentendo o período antes das reticências, ou escrever um traço acima do período. Ou seja, eu coloco o número antes das reticências, como eu coloquei aqui 444, um número que se repete 3 vezes, ou posso escrever da forma que eu mostrei ali com a barrinha acima do número 4, certo? Essa é só para mostrar a forma de escrita. Aqui ficou um leve erro aqui descoordenado, mas foi só para mostrar o que eu disse. Podemos escrever o período antes da reticência, que é essa parte aqui. Deixa eu colocar aqui para a caneta. Foi só para mostrar. Período antes da reticência é essa parte aqui. Um modo de escrever. E o traço acima do período é essa forma aqui. Foi só uma desorganização aí, mas foi só para mostrar. Isso aí ficou fácil de entender, certo, gente? Classificação das dízimas periódicas. Claro, existe uma classificação. A dízima periódica simples, na parte decimal, não há outros números além do período. Por exemplo, o nosso 0,444 e assim continuamente. O nosso número 1,232323 e assim continua. Outro exemplo é o 2,51. 51 não, 511, 511, 511 e assim repetidamente. É o número que se repete, é o 511. Existem também as nossas compostas. Possuem algarismos nas casas decimais antes do período. Chamamos esse algarismo de anteperíodo, que antecede o meu período. Ou seja, esse número não vai se repetir, só os próximos. Exemplos de dízimas periódicas compostas. Temos aí 0,2, aí 3, 3, 3. Olha, temos o 2 aí que não se repete, mas eu posso adivinhar qual é o próximo número aí, né, gente? Que é 3. Então, se eu posso prever o próximo número, é uma dízima periódica. Só que tem esse 2 aqui que eu posso dizer que é o exibido da situação aí, né? Ele está aí só para atrapalhar um pouco a vida de vocês. Mas não podemos deixá-lo de lado, né? Então chamamos ele anteperíodo, que é o número que antecede o nosso período, que no caso é o 3, que é o que se repete, certo? Outro exemplo temos aí o 1,411, aí 56, 56, 56 e assim vai. Consigo prever, né? Isso 56 vai continuar se repetindo. O nosso exibido da situação, o nosso anteperíodo vai ser o 411 e o nosso período, que é o que se repete, o 56. Agora vamos lá, esse é um quiz. Eu mesmo vou responder, mas respondam junto comigo. Estou imaginando aqui você na sala de aula gritando a resposta para mim. Então vamos lá. Classifique as dízimas periódicas em S de simples e C de composta. Vamos lá. A nossa primeira, 2,444. Tem algum exibido, ou algum anteperíodo aí nessa questão? Não, né, gente? Só temos o número que se repete. Lembrando que o número inteiro, ou seja, antes da vírgula, não vale. Tem que ser o depois. Depois da vírgula não tem nenhum exibidinho aí. Então, só temos o número que se repete. Então, é uma simples. Vamos aqui. A primeira é simples. A segunda, temos aí 0,1232323. Epa, temos um número aí que está se destacando, ele está diferente, ele está exibido aí. Então, temos um anteperíodo aí, que é o número 1. Então, se temos anteperíodo, é uma composta, e o nosso anteperíodo vai ser o número 1, o nosso exibido, certo? A segunda, temos aí menos 1,4333. Opa, está repetindo, mas tem um número lá atrás. Então, é composta, e temos aí o 4 como nosso anteperíodo, o exibido da situação. E por último, 0,24. O número que se repete é o 24. Antes dele não tem nada para me atrapalhar. Então é uma simples. Certo? Aí, como eu falei, outro período. Aí, minha figurinha. Destaque aí para minha figurinha. Eu sou o único professor aí que tem figurinha personalizada. Então, continuando. Agora vamos para os nossos exercícios. Praticando 1. Que é exercício 1, que você já sabe que eu utilizo praticando, que vocês vão praticar. Nas dízimas abaixo,
indique a parte inteira, o período e o anteperíodo. O nosso exibido da situação, né? Que é o anteperíodo, se houver. Então vocês vão dizer aí qual é a parte inteira, que é o que aparece antes da vírgula, qual é o período, que é o que se repete, e o anteperíodo, que antecede o nosso número que se repete, caso exista, se houver, como nós dissemos aqui. Agora vem. Mas por que as dízimas periódicas são números racionais? Eu não citei aqui ainda, mas estou citando agora. Um número chamado de racional, eu já disse em aulas passadas isso, quando pode ser escrito na forma de fração. Toda dízima periódica surge da transformação de uma fração em decimal. Essa fração é chamada de fração geratriz. Então, obviamente, se uma dízima periódica é um número racional, eu posso escrever ela em forma de fração. E é isso que vamos aprender. Toda fração não aparente que possui denominador múltiplo de 9 ou fração equivalente com esse tipo de denominador é geratriz de uma dízima periódica. Resumindo para vocês, se tem um 9 no denominador, ou se eu posso reduzir essa fração até que ocorra o número 9 embaixo no denominador, ela é uma dízima periódica. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, por que nem sempre é 9? Porque eu posso ter aqui 9 sobre 2. Vai dar uma dízima, se vocês botarem na calculadora, vocês vão ver. E posso ter aqui 4 sobre 18. Desculpa colocar aqui em cima, é só para mostrar. Por quê? Porque essa fração é equivalente, tem o mesmo valor que essa. Se eu reduzir e dividir tudo por 2, eu volto para essa. Então eu tenho 18, mas vai ser uma dízima periódica, certo? Porque ela é equivalente, eu posso simplificá-la até que chegue em um 9. Não só simplificá-la, porque eu posso ter 1 sobre 3. E 1 sobre 3 é a mesma coisa que 3 sobre 9, gente. Multipliquei tudo por 3, cheguei nessa. São frações equivalentes, certo? Então, vamos lá, ou seja, tenho 9 ou dá para chegar em uma fração que tem 9 no denominador, é uma dízima. Agora vamos para a regra do 9. Se a dízima periódica for simples e com parte inteira 0, sua fração geratriz será da seguinte forma. O numerador é o período da dízima e o denominador um 9 para cada algarismo da dízima. Por exemplo, 0,4343. Pronto. Qual é o nosso período? Ou seja, o número que se repete é o 43. Então, já coloquei aí o 43 como numerador, como vocês estão vendo aqui. Aí vem, e um 9 para cada algarismo. O nosso período tem dois algarismos, o 4 e o 3. Então, vou utilizar dois números 9. Então, cheguei na nossa fração. Simples e fácil. Outro exemplo aqui, temos aí 351, 351. É o número que se repete 351, né? 351. E o nosso período apresenta três algarismos, o 3, o 5 e o 1. Então, vou usar 3 9. Cheguei à nossa fração. Aqui eu só fiz simplificar a fração. Caso seja possível, é sempre legal simplificar. Certo, gente? Mas essa aqui já é a fração geratriz. Se a dízima for simples, com parte inteira de 0, basta somar a parte inteira à fração geratriz. Aí que vem. O que ocorre? A fração geratriz, que eu vou fazer aqui desse 0,444, vai ser aqui. Ó. Qual é o número que se repete? O 4. Só tem um algarismo, um 9, certo? Seria a nossa fração geratriz se essa fosse a nossa dízima periódica. Mas tem 1, porque de 1,444 por aí vai. Então, eu vou adicionar 9 sobre 9. Por que 9 sobre 9? Porque, gente, facilita pra gente. 9 sobre 9, na verdade, é 9 dividido por 9, que é igual a 1. Então, eu só somei 1. Só que para facilitar pra gente, eu usei uma fração que tem um 9 embaixo. Por quê? Quando eu tenho o mesmo denominador, que é o caso aqui, é mesmo denominador, eu só repito e somo de cima. 4 com 9, 13. Se por acaso eu tivesse 0 não, que senão 0 não precisa. 1,
0,5353 e assim por diante, a geratriz seria o 53 sobre 9. Eita, difícil de escrever aqui, viu? Só colocar um pouco mais para cima. 53 e 9 e 9, certo? Aí eu ia somar quem? Eu ia somar 9 sobre 9. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa que 1. Isso ia facilitar. Se eu tivesse 3 novos aqui embaixo, a fração seria 9 sobre 9. Então vocês já entenderam, não é isso? É só eu somar uma fraçãozinha só com números 9, com a mesma quantidade em cima e a mesma quantidade embaixo. E a quantidade vai de acordo com a quantidade da nossa que está presente na nossa fração geratriz. Então vamos lá. Praticando 2. Escreva a fração geratriz das dízimas abaixo. 0,51. Nesse caso não tem uma parte inteira. A gente faz da forma que a gente já conhece. É mais fácil. Não é possível que já esqueceram, né? Mas se esqueceram, volta o vídeo um pouquinho aí, olha. E a outra é 0,888, que também não tem parte inteira. Então, vocês vão fazer aí a fração geratriz. E a letra C, 1,222, tem parte inteira. E vocês já vão utilizar essa forma aqui. Bom, gente, nesta aula vimos dízimas periódicas e fração geratriz de dízimas simples. A regra do 9. Aí vocês me lembram, vocês podem nem lembrar, mas tem a fração geratriz da dízima composta. E a gente ainda não viu nessa aula, vamos deixar para a próxima aula, certo? Aqui temos um exemplozinho, 0,16, que a gente vê que o período é 16, o período tem 2 algarismos, então eu vou ter 2 noves. Vocês olhando essa imagenzinha aqui, vocês já dão uma relembrada legal, certo? E aqui deixo a minha finalização. Aqui está a minha pergunta para vocês agora, né? Alguma pergunta? Manda lá no meu PV que eu respondo para vocês e a gente soluciona as suas dívidas, né? Certo? E também manda as atividades, vou estar aguardando as atividades de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Fui!